Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Sejam bem-vindos. Ilha da Magia, Florianópolis, Santa Catarina. Pensou em transporte, pensou 048 Turismo. Garantia de conforto, pontualidade e segurança. 048 Turismo conta com vans, micros e ônibus. A empresa conta com seguro total de passageiros, higienização diária e atendimento personalizado. Visite o nosso site www.048turismo.com.br. Aguardamos por você. Salve amigas e amigos da Rádio Ilha Capital, mais um Ágora RS, um podcast semanal e disponível nas principais plataformas de streaming, como Spotify, como Deezer, como Google Podcast e no site da Rádio Ilha Capital, no menu podcast. Nossa conversa de hoje será com Kali Gerhard Garcia. Falei Gerhard certo? Pode ser Gerhard. Pode ser, muita gente fala Gerhard, mas o correto por pronúncia alemã seria Gerhard. Esse Gerhard é alemão. É. E esse Garcia tem tudo a ver com Espanha, né? Dizem que é Espanha, mas se for olhar para trás, a gente nunca sabe aonde que vai chegar, né? Como vocês perceberam, é o mesmo sobrenome que eu tenho. Por quê? Porque o Kali é meu sobrinho querido. E o motivo dele estar aqui conversando comigo é porque é uma coisa rara nos encontrarmos, assim, de umas décadas para cá. Porque o Kali mora na Austrália. Até hoje, né, Kali? Amanhã, quem sabe, né? No total, são praticamente 19 anos fora do Brasil. Eu saí com 17 anos. Então, mas na Austrália... cidadão australiano hoje, né? Na Austrália já fazem o quê? 12, 13 anos, mais ou menos. Digamos que a Austrália seja o teu porto de retorno. Tu viaja muito, tu tá aqui no Brasil, por exemplo, agora. Exatamente. Né? Então, nessa distância de 12 horas, 13 horas de fuso horário, mas, tirando fora o horário de verão, dá umas 13, Atualmente né? são 14 horas de fuso horário. Mas se eu tirar o horário de verão, dá quanto? O horário de verão deles, na verdade, né? Fica, se não me engano, fica 13 horas. 13 horas, ou seja, o que nós estamos aqui conversando agora, eles já viveram 13 horas atrás, né? Então, sim, o sol nasce primeiro lá. Digamos, se eu for para a Austrália agora, eu estou indo de volta para o futuro. É isso mesmo. O Kali nasceu em Florianópolis. Sim. Né? Floripa, Ilha da Magia. Da Ilha da Magia, onde é a base da Rádio Ilha Capital. E os assuntos que nós vamos conversar aqui, como sempre, vocês sabem que a minha preocupação é usar esse nosso tempo de forma a ter um saldo legal no final, assim, de algum conteúdo, né, que a gente... E eu conhecendo bem o Kali, mesmo estando distante dele, a gente conversa bastante pela internet, eu sei que ele tem muito conteúdo para socializar com as pessoas que ouvem e ouvirão esse podcast. Eu iniciaria, Kali, tu acabou de dar um spoiler dizendo que desde os 17... Sim. Que tu resolveu bater asas. Pô, 17 anos é uma fase assim, já para lá da adolescência, tu já estava na juventude, né? Legalmente a adolescência termina aos 18 anos, mas tu já estava para lá da adolescência, no sentido de tomar essa decisão. Teus pais aceitaram bem? Sim, eles abraçaram a ideia desde sempre, né? E desde sempre me incentivaram a viajar, sempre. Desde pequeno, meus tios também me levavam para conhecer novos lugares, né? E o meu pai também sempre queria que eu conhecesse outros estados. E assim que houve oportunidade, me levaram para conhecer aí outro país. Eu não lembro se a primeira vez foi a Argentina ou se foi França. Mas assim que foi possível e viável, meus pais me levaram para conhecer um país no exterior. Isso se tornou um hábito sempre cultivado, então era uma plantinha semeada desde cedo.
essa prática pressupõe uma condição econômica, né? Ou seja, nem todo mundo tem condições de fazer esse tipo de planos ou de planejamento, né? Quando um pai e uma mãe lutam para manter a alimentação, a moradia, né, transporte, eles não têm sobras para fazer viagens como, felizmente, teus pais tiveram na tua infância e também adolescência. Mas nós estamos falando de virada de vida, ou seja, mesmo que eu seja de uma família humilde, que não tenha recursos sobrando, eu posso ter projetos e sonhos para fazer, por exemplo, o que o governo federal estimula que se faça imersões para fins de estudo, né, em outros lugares, de acordo com a área que eu escolhi para me formar, profissional no caso, né? Então, existem até planos de bolsas, auxílio para fazer essas imersões por um tempo determinado. Passado esse período, uma vez graduado ou pós-graduado, a pessoa já está em condições melhores de tomar algumas decisões nessa mesma direção. Mas tu tivesse essa decisão para morar fora, mas teve uma estrutura que te recebeu fora do Brasil, ou seja, isso é um ponto interessante, né? Tu não foi assim, eu vou botar uma mochila nas costas e vou vou de carona. Sim. E o que é interessante, né, com base no que tu falou, tem muita gente que acha que realmente precisa de muito dinheiro para sair do Brasil, e existe uma coisa na cabeça de que você tem que ser uma classe média alta ou rico para poder conseguir realizar esse sonho. Mas a gente sabe que também é possível você fazer um plano, você traçar um plano, e muitas vezes é como tu falou, no começo o que a gente faz? A gente tem que ir sabendo que tem um porto seguro onde a gente está indo para pelo menos os custos com acomodação eles estarem, né, cobertos nesse projeto. E principalmente quando a gente entra em questões, né, que é um tema à parte, mais minimalísticas, que você tem que já ter o transporte meio que pago, né, no seu projeto, você consegue juntar dinheiro para pagar, e a gente está falando de passagens aéreas, e hoje em dia não está tão fácil, mas às vezes fica mais barato de viajar. E são nessas oportunidades que a gente deve focar para poder, então, sair, estar na casa de um amigo, de alguém, né? E poder começar esse nosso projeto. Uma coisa que eu ia mencionar para ti é que a pessoa que está a fim de sair do Brasil em algum momento e está focada em ficar mais tempo fora, que ela deve focar também no idioma que ela vai estar falando naquele país. Isso é uma coisa que a gente pode conversar depois, porque muita gente sai querendo aprender o idioma lá fora e sai do zero, né? Quando o correto, na verdade, é ela já saber um pouco do idioma aqui para não chegar virgem lá fora e gastar muito dinheiro tentando aprender o idioma. Ou seja, nesse planejamento não é só a parte financeira, nem a parte logística de locomoção lá no local, a moradia, mas também a língua que tu vai te comunicar lá, que pode facilitar bastante se tu tiver uma bagagem básica, né? Oportunidades se abririam mais facilmente, né? Mais rapidamente, digamos assim, para tu começar essa experiência fora das fronteiras do país. Falando em fronteiras do país, a gente tem ouvido de uns anos para cá muita gente dizendo: eu vou embora desse lugar aqui porque estou decepcionado com essa política. Isso também não é legal. Isso eu chamo de cuspir no prato que comeu. Eu também acho. E eu acho que a gente realmente precisa ser um tanto quanto patriota nesse sentido. A gente precisa gostar do nosso Brasil, porque só depois que você viaja por um bom tempo, você consegue ver os reais valores da nossa cultura, do nosso território, dimensão, e na nossa gente. São valores ímpares e são coisas que a gente não encontra em qualquer lugar. E até mesmo os estrangeiros, né? Eu acho que tu conhece gente que já veio de fora para morar aqui. Sim, gente que veio de países super desenvolvidos, né? Eles dão valor a esses fatores. Eu fico numa dúvida sobre esse assunto bairrismo, patriotismo. Eu te considero um cidadão do mundo, vou botar essa expressão entre aspas. Sim. Porque tu tem vontade e faz o uso disso para, inclusive, quando retornares ao teu país de origem, à tua cidade de origem, tu trazer know-how, benchmark, né? Tu trazer experiências que tu vivenciou lá fora. Sim. Seja até com um simples passeio turístico. Sim. Pode ser simplesmente visitando um local e diz: puxa, como é que essa sacada aqui, que é o poder público deste país,
deu para essa situação não se faz no Brasil. Então aí tu traz, com uma abelha que poliniza flores, né, tu traz o pólen da ideia nova que funciona e com custos muito interessantes, ajustados à nossa realidade socioeconômica, essas contribuições de fora. Com a internet alargada, cada vez mais rápida e atingindo os mais recônditos lugares, tu tem essa chance também de conhecer soluções pontuais para problemas locais, né? Então também dá, mas não é como tu estar no local visitando e vendo acontecer aquela solução e conversando com as pessoas para trazer essas contribuições, né? Assim como nós brasileiros levamos para fora, ao conviver com gente lá onde quer que estejamos, as nossas contribuições de cultura, como tu acabou de dizer, de visão, eu lembro que tem alguns países que têm uma vida social com distanciamento, mesmo antes da pandemia. Não é distanciamento por segurança, não, é distanciamento assim, não, esse aqui é meu espaço, não invade meu espaço. Tu vai cumprimentar alguém, ele estende a mão, o comprimento do braço dele, quanto mais distante tu tiver, melhor. Sim. E se tu está no transporte público e encosta o teu pé no pé de alguém, já dá problema, a pessoa já fica desacomodada ali. Sim. Quando essas pessoas tomam contato com uma cultura brasileira do abraço, do beijo, elas provam de uma coisa comida que nunca comeram. Exatamente. Não é uma bebida que nunca beberam. Uhum, E muitas delas elas se viciam nessa bebida. Né? Vamos dizer que a cultura brasileira é uma cachaça. Né? É de muito carinho, de muito afeto. Né? E as pessoas elas te dão muita atenção. E o que tu falou, são os fatores principais quando a gente olha para valores culturais e coisas assim, é tempo e espaço, que é o que tu acabou de falar. Né? Como tu cumprimenta alguém, né? Tu vai abraçar ou tu vai dar a mão de longe? O olhar. Quanto tempo eu te dou? Né? Tu tá aqui me pedindo uma ajuda, mas eu já estou avaliando, dependendo do país, se realmente eu preciso te ajudar. Eu vou te dar alguma atenção, algum tempo da minha hora, porque muitos países, né? Tu está ganhando por hora. Aqui no Brasil as pessoas não têm essa noção de o quanto o seu tempo é precioso, não só pela questão de monetizar ele, mas por questão de que a gente está vivendo numa ampulheta, vamos dizer assim. A nossa vida ela é temporária, ela acaba, né? Ela é finita. E as pessoas em outros países, muitos países, elas apreciam isso. Elas olham para isso e falam, bom, como é que eu posso te ajudar? E se você já me ajudou antes, né? Devo te ajudar? Somos amigos de fato? Em muitas culturas, são poucos os amigos. São conhecidos apenas. São conhecidos. Eu falava com teu pai esses dias sobre gestão do tempo. E agora tu traz duas dimensões da gestão do tempo, que é a gestão financeira e a gestão do valor da vida em si. Então, quando eu disse no começo do nosso podcast de hoje que eu prezo muito o tempo das pessoas que estarão nos ouvindo, para não saírem de mãos abanando, né? Depois que terminar essa uma hora de programa, é nesse sentido. Não é nem o valor monetário do nosso tempo aqui. Mas o valor monetário pesa numa economia como a nossa, até globalmente falando capitalista, né? Até países comunistas, como a China, tem a sua pegada capitalista, né? E bem acentuada, né? Então, Cali, nessas idas e vindas, além da parte financeira, eu queria ver como é que tu emocionalmente te sentiu quando tu saiu do ninho, como um sabiá que bate asa pelas primeiras vezes, assim, e se sente assim, puxa, eu não sei comer. Eu até agora tinha a minha mãe e meu pai me dando comidinha no bico. E eu estou agora aqui, no caso de seres humanos, tem soluções pensadas anteriormente. Então, aquela mordomia da casa, aquele cuidado todo, aquele carinho, os amigos da rua que brincavam contigo, né? Os teus colegas de balada aos 17 anos, namorada, isso lá, depois de um dia, 2, 3 dias, não começa a bater uma saudade? Eu acredito que tem dois tipos de viajantes, né? Tem aquele que ele tem essa ânsia por viajar, então ele se prepara há muito tempo, como a gente diz em inglês, ele tem um mindset, que aqui em português seria mindset, né? Mas ele tem esse mindset de querer viajar, então ele tem uma preparação psicológica, porque já é um projeto para ele.
O outro viajante, ele está indo porque é uma coisa talvez divertida ou excitante a se fazer. Então, eu estou indo viajar, que legal. E muitos deles quase que entram no efeito manada. E às vezes até de marketing das agências, né, que oferecem produtos, vamos dizer assim, né, pacotes, que são pacotes ou de turismo ou estudantil. Então, no meu caso, eu já tinha aí como eu falei, uma preparação, digamos assim. Eu já tinha viajado um pouco antes, eu já tinha um pouco de educação de viagem. E foi muito da minha vontade de querer sair e poder sair sozinho para tomar as minhas decisões de aonde ir, aonde estudar, o que fazer. Mas sim, mesmo assim, tendo toda essa preparação de anos já, sabendo que eu ia naquele ponto em questão viajar, eu senti saudade e acredito que não há uma pessoa que não sinta saudades das suas coisas, não só da família, mas de amigos, coisas que costumava fazer e de volta ao que a gente estava falando antes. A cultura, a tal cachaça, né? Que é aquilo que a gente costumava beber antes e não vai ter acesso lá fora, né? A maneira com que as pessoas se tratam, a maneira com que você é recebido numa casa quando você entra, qualquer casa, ela tende a ser a mesma num país em questão, independente para onde você cultura. Vai. Aquilo que você falou, como você é recebido e como as pessoas te dão atenção e tempo. E aí tu começa a sentir falta disso. Mas existe um ponto que eu acho que é a virada de chave, assim eu chamo, é quando você começa a valorizar a maneira com a qual as pessoas se comportam no lugar onde você vai. E é isso é que é o gostoso de viajar. É quando tu começa a apreciar a maneira... Quer dizer? Te identificar com aquele local? Não é só identificar, mas é você aprender com as pessoas. Como que eles valorizam, por que eles valorizam desse jeito a questão tempo e espaço, e como que pode então ser legal ser feliz da maneira com que eles são felizes. E aí tu começa a aprender a valorizar a cachaça deles e não só a tua. É aí que talvez tu vai conseguir lidar com essa saudade, que é o que muita gente chama de estar homesick. Então, quando você estiver homesick, pense então em provar um pouco da cachaça cultural daquele lugar que você está. Em última análise, Cali, isso quer dizer aceitar a realidade. Isso. Ou seja, eu estou aqui, não há o que fazer para eu dar um estalo nos dedos e voltar da onde eu vim ou para onde eu quero ir. Isso. Eu estou aqui. Isso também já abordamos em alguns podcasts, que a aceitação da realidade é um primeiro passo e o mais importante para a gente não ficar brigando com o tempo, inclusive. Sim. Essa hora que não passa, esse dia que não termina, sim, esse futuro que não chega. Que bom que a hora não passa. Então, se eu estou ali integrado naquela cultura, naquele povo, com aquelas pessoas que estão ali, boas ou más, sim, agradável ou desagradável, mas se eu aceito aquela condição ali, eu tenho mais facilmente condições de superar, assim que essa situação não agradável ou muito agradável passar, eu vou continuar a vida, né? Sim. Gerindo o meu tempo. Sim. Mas gerir o tempo envolve uma série de seduções. Por exemplo, a gente começa a viajar, conhecer lugares, tu começa a ter projetos lá, tu começa a ser uma pessoa reconhecida, inclusive profissionalmente, e aí que entra o elemento de sedução que eu me refiro. Puxa, eu estou sendo valorizado aqui no Canadá, ou aqui na China, onde tu estivesse também morando um tempo, né? Ou aqui na Austrália, eu estou sendo valorizado como pessoa. Eu não teria esse valor lá no Brasil. Sim. As pessoas estão dando valor ao que eu sou. E aí tu entra com essa discussão mais ou menos filosófica, valor ao que eu sou. Será que as pessoas estão dando valor ao que tu és ou ao que tu aparenta ser naquele momento ali? A tua roupa, a tua fala, a tua amistosidade, né? Então as pessoas podem estar olhando para isso, estarem percebendo isso e estão gostando disso. Mas nenhum de nós sabe mesmo essa outra dimensão mais profunda do ser que nós somos, além das aparências. Ontem nós conversávamos sobre aqueles vídeos no YouTube do Tears for Fears. Tears for Fears. Que é um grupo musical. Sim. E nós estamos vendo eles tocando já hoje. Estamos pelo presente, né? Atualmente. E aí tu tivesse uma lembrança deles jovens assim. Bota lá aquele clipe famoso deles, né? Aquele é bem famoso, que eles estão no deserto de carro e tal. Exatamente. E a gente
tem a tendência, né, cara, diz, puxa, mas olha o que o tempo faz conosco. Olha como passou o tempo dele. Tu tá te detendo em quê? Na forma. Ele era cabeludo, ele tinha um glamour, né, um brilho no olhar diferente. Agora ele tá com cabelo branco, grisalho, ou sem cabelo, ou então com um olhar mais triste, mas tocando a vida na música porque ele precisa viver. Sim. Então a gente tem essa tendência a fazer um monte de julgamentos. Ele não teria hoje saudade daquela época? Exatamente. Que ele tinha tanta energia, né? Provavelmente não tinha tantas dores como hoje por causa do físico, né? O tempo que passou. A disposição, os shows que ele deu, as pessoas, as viagens e coisas assim. Então essa saudade que tu te refere também é uma outra tentação que nós sofremos de voltar ao passado. Sim. Quando é impossível tu reviver o passado. Sim. Tu pode só reviver o passado num único local, na tua mente. E a tua mente é que faz essas armadilhas de assim, olha, que saudade, eu sou infeliz hoje, porque eu fui feliz ontem. Então tu cria um mundo mental, exclusivamente mental, e condiciona a tua parte física até somatizar dores. Sim. Tu pode somatizar uma doença a partir de uma tristeza, de não ser o que tu era alegre antes no passado, né? Então, voltando ao tema da saudade, eu acredito que a gente precisa prestar muita atenção nisso. Quando você está em outro lugar e você olha de volta, talvez, então, para o Brasil, é prestar atenção nesse tipo de coisa. Como era bom que a pessoa me abraçava no Brasil, como era bom que as pessoas davam mais tempo, que eu entrava na casa de alguém, podia ficar e me recebiam até altas horas, ou até a conversa não dá mais, né? Uhum. E, de repente, talvez a gente precise olhar, olha, como eu sou feliz de estar aqui nesse país, onde as pessoas são assim e assim, ou nesse país onde tudo está funcionando de maneira plena, né? A administração é boa aqui, que bacana que as coisas andam rápido, e é isso. Vou fazer um rápido intervalo comercial, Kai. Sim. E aí a gente volta em 2 minutinhos para continuar falando sobre presença. Vamos lá. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Se você ainda está precisando de óculos, é porque não foi na Ótica Jerônimo Coelho. A experiência de 26 anos no atendimento e na fidelização dos clientes garante um serviço honesto e de qualidade. E você ainda pode pagar tudo em até 12 vezes no crediário próprio ou no cartão. A Ótica Jerônimo Coelho fica bem no centro de Florianópolis, ali na rua Jerônimo Coelho 389, loja B. Telefone WhatsApp 48 984 19 7668. Quer comprar um imóvel com toda a segurança no norte da ilha de Santa Catarina? A Diego Lomba Imóveis está há 20 anos oferecendo a certeza do melhor negócio. Para encontrar os melhores imóveis nas mais lindas praias de Florianópolis, visite nosso site www.diegolombaimoveis.com.br ou fale conosco pelo número 48-3284-5010. Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou é teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa 2 vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses 369-2159 e o plantão 24 horas 9982-6176. Te recomendo, não pensa 2 vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Então, como a gente tinha comentado, presença é um conceito bem interessante da filosofia, Kali. Essa aceitação da condição em que tu te encontra, ela chega a um ponto máximo ideal de tu te sentir presente. Sim. Nós dois aqui podemos dizer, nós estamos presentes um na frente do outro, mas não é essa presença que eu me refiro. Sim. Uma presença que inclusive dispensaria qualquer verbo, qualquer palavra entre nós dois. Uhum. A nossa conexão seria tão profunda que a nossa presença seria simbiótica, sincronizada perfeitamente, né? Sim.
Os improvisos de jazz, por exemplo, quando 3 ou 4 instrumentos estão ali, cada um com as suas características, tocando uma proposta de linha melódica de jazz, assim como a gente faz uma proposta de roteiro de programa aqui no podcast, eles fazem lá, eu vou começar puxando então, Sim. Eu vou nessa linha aqui, nessa onda. Tá. Aí em seguida não há mais comentário nenhum entre eles, e eles entram naquela onda e cada um apresenta o seu instrumento com a sua criatividade, com a sua bagagem musical do seu jeito. Isso se chama jam, né? Uma jam session de jazz, né? Sim. Pode ser outros, o blues vai parecer também, mas essa comunicação não combinada, como mais ou menos é o nosso podcast de hoje, claro. A gente não estabeleceu tudo rigidamente, né? Não, aqui não há pauta. Existe uma noção de presença. Sim. Aquele grupo está tão presente no local e entre eles que a música flui. Uhum. Então tu está num país distante, assimilando uma cultura, adequando a tua língua, não apenas naquela forma gramatical que tu aprendeu, mas também nas expressões idiomáticas do local, nas gírias do local, né? E também procurando uma colocação no mercado de trabalho que requer também uma preparação mínima do teu vocabulário. Sim. Né? Há pessoas que falam precariamente a língua do local. Sim. E estão vivendo há anos lá, mas numa condição sempre limítrofe. Assim, ela não sobe além daquilo ali. Né? É difícil de você levantar voo sem comunicação. Se você não sabe se comunicar num país, é bem difícil. A probabilidade de você ter, vamos dizer assim, sucesso financeiro ou de carreira, progressão de carreira, ela é muito menor do que a pessoa que tem a capacidade de se comunicar bem, pois é essa pessoa que vai conseguir delegar tarefas, né? Você não entra em cargos gerenciais sem uma comunicação 100%. Exatamente. Voltando aos teus 17 anos e carreira, no primeiro momento tu não estava preocupado em carreira, em um trabalho fixo, né? Sim. Estava lá no Canadá, em que cidade? Eu fui para Ottawa, né? Ottawa, como eles chamam em inglês. O canadense tem a mania de chamar de Ottawa. E lá, em que momento tu sentiu necessidade ou vontade de trabalhar em alguma atividade? Eu desde o começo, isso é uma história engraçada, em Floripa, né? Eu tinha recém terminado a escola técnica. De quê? Era de processamento de dados. Então eu já programava fazia um tempo, gostava muito de computador desde os 13 anos. E aí eu terminei a escola técnica, mas já na escola técnica eu trabalhava paralelo em um bar, lá em Florianópolis, né? E aí eu já estava treinando para ser bartender. Eu falei, cara, no momento como eu não tenho o inglês, eu ainda não tenho essa habilidade de comunicação e também não estou indo diretamente para a universidade, eu estou indo aprender inglês, que eu vou dizer assim, um certo erro que eu queria comentar depois, você ir para o lugar para aprender a língua praticamente do zero. Então, como eu não tenho o idioma, eu estou indo aprender, eu preciso de um trabalho, eu preciso ser útil, né? Então, que trabalho se não ser um bartender? Eu falei, esse é um trabalho bacana, né? Eu vou estar me comunicando com as pessoas. Se eu trabalhar em construção, eu não vou estar me comunicando com ninguém. Em programação de computadores também não. Horas. Muito pouco. Como eu te disse, para você trabalhar de programador lá naquela época, você precisaria então validar as suas habilidades e você teria que entrar no mínimo numa universidade, num college, alguma coisa assim. Para você entrar nesse tipo de curso especializado, você precisa no mínimo de um exame de proficiência de idiomas, como é o caso do TOEFL, como é o caso do IELTS, né? E o PTE, hoje em dia é o mais novo. E eu falei, não, estou indo aprender inglês, preciso me sustentar enquanto eu aprendo inglês. Esse é o tal do erro que eu vou comentar depois. Fui e aprendi a ser bartender aqui no Brasil, em Floripa, e já estava bem, já sabia fazer drinks. Eu acredito que na época tu deve ter provado dos meus drinks, que eu fazia muitos coquetéis e no começo não eram bons, eu acredito, mas depois eu fui melhorando. Hoje em dia eu sei um pouco sobre bartending. Como cobaia eu sobrevivi. Como cobaia você sobreviveu. Só que eu cheguei no Canadá e, para minha surpresa, eu não encontrei nenhum trabalho de bartender. A área estava tomada e eu falei, bom, no desespero não posso entrar, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. E comecei a conversar com todo mundo. Eu acho que isso é importante também, você ser
uma pessoa altamente sociável, comunicativa. E aí eu comecei a falar com um monte de gente, perguntar o que eles estavam fazendo, o que tinha de emprego por aí. E os empregos assim que eram mais fáceis de conseguir seriam em construção, obra, pintura. Tinha muito emprego em pintura. Com quem eu falei foi onde eu cheguei. E limpeza, como sempre, né? Qual é a faixa etária das pessoas com quem tu falava sobre esse assunto? Eu me comunicava com o pessoal da minha idade na época, que variava entre 16 anos a 25, talvez. Pessoas adultas, assim, mais velhas não, né? Não, eram mais jovens e tal. Mas depois eu fui sendo indicado para pessoas mais adultas, donos de empresas de limpeza, donos de empresas de pintura e tal, com vários empregados. E aí eu acabei trabalhando tanto com pintura, muito com pintura, quanto limpeza. Nada a ver com aquilo que eu havia planejado. Mas tinha que sobreviver. Mas eu tinha que sobreviver. Né? Então, foi mais ou menos assim que eu comecei a trabalhar quando eu fui para o exterior. Era limpeza e era pintura. E essa história ela se repete com muitas pessoas. E aí a gente volta para o erro. Onde é que foi? O que dava para ter feito diferente, né? Se pudesse voltar. E como a gente não pode, fica a dica para quem está indo. Você deve, na minha opinião, e aí você pode conversar com pessoas também experientes que moram fora, você deve aprender o idioma antes de você sair para o país em questão. Seja um país que vai falar língua inglesa, pode ser chinesa, onde for. Você não precisa saber o básico, você deve saber até o intermediário. E saber só o básico vai fazer com que você patine, de certa forma, e vai fazer com que você gaste muito dinheiro local, e provavelmente em dólares, se você for para os Estados Unidos, ou para a Austrália, ou para onde for. E isso aí volta à questão tempo. Você vai estar dando o seu tempo para poder estudar algo que você já poderia ter estudado resolvido aqui. Antes de... E por um precinho muito mais barato, teria sido muito mais acessível. E aqui você não estaria pagando aluguel, provavelmente você estaria na casa com seus pais ou algo do tipo, e teria economizado muito tempo nessa questão, chegaria lá já para estudar algo da sua área, porque muita gente já tem experiência aqui, então só precisa validar isso. E como é que faz? Vai para uma universidade ou para um college? Como? Com o teste, o exame de proficiência. Já feito aqui no Brasil, dizendo eu sei falar inglês. E se não souber, se faltar um pouquinho, então você faz talvez não o inglês lá fora, mas você vai para fora já sabendo inglês, querendo fazer a preparação para o exame de proficiência. Você não está indo estudar inglês lá fora. É uma coisa que eu enfatizo muito para todo mundo, e que bom que a gente está aqui que eu posso passar essa mensagem. Você deve ir lá para fora preparado, falando o idioma, vamos dizer que seja inglês, então você está indo para fora para, no máximo, você está se preparando para o exame de proficiência. No teu país? No país lá mesmo, ou no teu país. Você deve, o máximo que você vai fazer lá fora é preparar para o exame de proficiência. Puder fazer aqui no Brasil, vamos dizer, que é o público com quem a gente está falando, faz aqui. E já tem a nota que precisa. O IELTS normalmente, eles estão pedindo lá na Austrália um 7, um 8, dependendo da instituição. Então essa é a meta, gente. Não adianta querer chegar lá e começar do zero fazendo inglês, se o seu objetivo final é talvez entrar no mercado de trabalho naquilo que já é a sua área, que você estudou aqui, que você quer então validar no país em questão. Quando tu fala em exame de proficiência, tu pressupõe que a pessoa se matricule num dos muitos cursos de inglês que existem por aí, ou tu pode aprender de forma autodidática? Isso é uma pergunta bem interessante, porque a pessoa ela pode começar a se situar no idioma em questão de forma, como você falou, autodidática. Eu fiz isso, né, com muitos idiomas. E já aí entra numa questão de o que aconteceu quando eu fui trabalhar tanto na pintura na faxina. E como na faxina. Qual foi o idioma que eu acabei aprendendo? Vocês já devem estar aí adivinhando. Mas sim, você consegue pegar o básico e utilizar isso num processo de imersão, onde você está rodeado de pessoas que falam esse idioma, se você tem um grupo de estudo, ou então sozinho, você fica só vendo seus filmes no Netflix, provavelmente com legenda em inglês. Vamos fazer que o exemplo aqui é o inglês.
ou no idioma em questão. Né? Então, a sugestão qual é? Tu assistiu um filme do Netflix com a língua inglesa e o áudio em inglês e a legenda em inglês? Completamente. Você não tem por que colocar a legenda Mas eu não conheço nada de em português. Isso é imersão. É você começar a receber palavras. O seu conhecimento, o seu estudo fica ali antes. É o preparativo. Você está estudando e depois você se coloca em processo de imersão, que é você só está escutando, só está vendo. E aí, aquilo que você estudou começa a ser captado, porque você está tendo input, né? Tudo aquilo que você estudou antes, no seu quarto ou na sua sala de estudos, ele vai ser colocado, então, em prática quando você é exposto. Bom, tu tem uma larga experiência para dar esse conselho, porque tu também foi professor de língua estrangeira, tanto de espanhol, como português, como de mandarim e como de inglês, né? Tu passou uma boa parte da tua vida, não sei se tu parou ou se tu continua dando aulas remotamente. Até hoje uma paixão, mas eu chamo, no momento é uma coisa que está em pausa devido às minhas férias aqui no Brasil, mas é até hoje uma paixão. Qual era o teu público na época? Eu normalmente, a primeira vez, quando eu cheguei do Canadá, eu comecei trabalhando com pessoal da minha idade para cima. Então, vamos dizer que assim, é público jovem, né? E vamos dizer que jovem é até os 40, até os 45 anos, vamos chamar esse pessoal. Puxar a brasa pro teu assado. Né? Aliás, tu não disse com que idade tu tá. Eu tô com 36 anos, pessoal. Mas era isso, era um pessoal, eu acho que dos 18 até os 35, 40 anos, dava aula de inglês aqui no Brasil, particular. Quando eu voltei do Canadá. Por grupos ou sozinho? Como é que... Na época era só particular, porque a minha ideia inicialmente não era ganhar dinheiro. Era o que a gente chama de reciclar aquilo que eu já sei. Relembrar as coisas que eu já sabia e não deixar de praticar, porque, gente, aquilo que você deixa de praticar, você acaba esquecendo. O idioma não é diferente. É verdade. Assim, a música, por exemplo, eu até conversando com o Paulo Marreco, que é um dos donos da rádio aqui, eu disse, eu aprendi a ler e a escrever partitura, esqueci tudo. Sim. Porque eu não fiz disso um hábito, né? Sim. Cotidiano. Então, ou você faz um hábito, ou você dá aula. Né? E você acaba não esquecendo. Tá, mas naquela época que tu voltou do Canadá, não havia internet com essa condição que nós temos hoje. Era aula particular. Sim, mas hoje em dia, tu tem ferramentas que tu pode montar cursos de línguas numa plataforma, um site que tu crie para esse fim, para oferecer schedule, pode fazer agenda no planeta, ou seja, nós falamos agora há pouco que é um delay de 13 horas para a Austrália, né? Sim, sim. Então, por exemplo, agora aqui, não sei que horas são, agora são, sei lá, 13 horas. As soluções de Booking solucionam todo esse tipo de problema, todos Mas os softwares. tu tem que acordar de madrugada para dar uma aula às vezes. Hoje em dia não mais, né? Porque eu não estou fazendo isso. Não, eu trabalho hoje em dia no mercado de real estate, né? Sim, sim. Mas como é que foi a experiência de dar aula de várias línguas para várias línguas? Tu tinha um público que era assim, por exemplo, prioritariamente eram estrangeiros querendo aprender português? Não, eu comecei vamos só na linha do tempo. Era internet, né? Vamos começar aonde eu estava antes, né? Que era voltando do Canadá. Sim. E dali eu estava dando aulas, né? Para ganhar dinheiro, para poder me sustentar. E depois eu fui para a China. E não foi diferente. Eu continuei dando aulas enquanto eu não estava entrando no mercado que eu queria, que era de comércio exterior. E aí eu fiquei dando aulas. Na China eu estava dando aula, você perguntou para que idade, né? Na China eu já dava aula para criança. Eu comecei dando aula para criança em jardim de infância. Mas faltou um problema que tu acabou de citar, que é um nó. Tu aprendeu como falar a língua da China. Isso eu já vou explicar. Tu já tinha que ir com know-how, né? Sim. Eu não vou errar de novo. Sim. Mas o que aconteceu? Eu estava dando aulas para crianças inicialmente, até porque o idioma eu estava recém aprendendo. E à medida que eu fui aprendendo o idioma na China, porque eu estava estudando lá, eu ganhei uma bolsa no caso, né? Eu fui dando aula para pessoas mais velhas, vamos dizer assim, de jardim de infância, foi para teenagers, né, os adolescentes, e dali para adultos. Realmente eu percebi que tanto teenagers e adultos eram
era um público que eu gostava muito. Mas ensinando o que? Inglês, espanhol, português? Dando aula de inglês na China. Inglês para eles, tá? Isso. Eles Eu não tem nada de espanhol até agora. Tá. Não tem nada de português até agora. Chegando na Austrália, o que eu esperava fazer enquanto eu não me situava? O que eu sei fazer. Eu vou dar aula de inglês aqui, mas, pô, eu estou num país de língua inglesa. Sim. Agora ferrou, porque no Brasil dava certo, na China dava certo, né? E aí, o que eu vou fazer na Austrália, né? E aí eu acabei dando aulas de português porque alguém na universidade onde eu estava me pediu. Na Austrália? Isso. Eu fui para a universidade lá na Austrália. Fazer qual é o curso? Comércio exterior? Tanto comércio exterior como marketing. Foi duplo major. E aí a pessoa me falou, cara, você não quer me ensinar? Eu sei um pouco de português e a minha namorada, ela é brasileira e tal. Eu falei, cara, você quer aprender aula de português? E a gente, é o que tu falou, na nossa cabeça a gente programa as coisas e meio que não torna realidade. Você fala, não, isso aqui não é possível, né? Como é que alguém vai querer isso? E a demanda existe, gente, é só acreditar, tem demanda para tudo, é só saber oferecer. E, cara, eu falei, de graça, não tem problema nenhum, vai ser um prazer te dar, eu gosto de dar aula de idiomas. E daqui a pouco ele comentou, posso trazer mais uma pessoa? Quanto que essa pessoa tem que pagar? Sim, não. Aí eu falei, bom, beleza, vamos lá. Cimentou a moeda. E por indicação começou a crescer essa carteira de clientes, vamos dizer assim. Para aprender português. Aprender português. E dali foi para o online. Dali começou a vir tanta gente que eu passei para o online e comecei até a incentivar as pessoas a fazerem online. Isso nós estamos falando de 2013, gente. Já era muito tempo atrás que eu dava aula online e o pessoal me olhava, mas pô, você dava aula. Até na família que o pessoal me perguntava, como você dava aula online, como é que funciona isso? E hoje em dia é normal, as pessoas entenderam que a internet ela veio para ficar e que a vida, vamos dizer assim, virtual, ela funciona remotamente, se ela for administrada com cuidado para você não prejudicar a sua saúde e ficar sentado o dia inteiro. Né? É isso. Mas lá na China, tu estivesse numa época da Copa do Mundo, né? Das Olimpíadas. As Olimpíadas de 2008. 2008, né? Eu cheguei em fevereiro, as Olimpíadas começaram em junho, se não me engano. E aí teve um intervalo do Fantástico que eles entrevistaram brasileiros na China e tu foi entrevistado. Sim. Eu não lembro o nome do jornalista, mas sim. Ele foi lá em casa, depois nós passeamos, eu levei ele para conhecer Pequim, a tão dita em chinês Beijing, que é o nome da cidade, e foi bem bacana. Tá, mas a língua que tu falava lá era o quê? Mandarim? A língua, o idioma lá que a gente falava era mandarim. Mas mandarim é uma língua top assim ou é uma língua popular? O idioma mandarim é a língua mãe de todo o país continente China, né? E ele é obrigatório. Assim como aqui a gente tem que falar português, lá você tem que falar mandarim. Como é que foi aprender essas línguas? Todas as escolas elas ensinam, né? Como aqui todas as escolas ensinam o português. Agora, muita gente fala que para baixo, no sul, né? Lá em Cantão, né? Você tem gente aprendendo cantonês, né? Ali para os dialetos. Também é um idioma. Não sei, o cantonês também é um idioma e é bem mais complexo que o mandarim. O mandarim ele tem 5 tons. E o cantonês, ele passa de 8, 9 tons. Tons, né? Porque você... ênfase na sílaba? Cada sílaba ela vai ter um tom sonoro. Isso te interessaria, né? E isso vai mudar o significado... Da palavra. Nós temos no português a sílaba tônica. Sim. Mas ela não muda a sílaba tônica. Se mudar, fica até feio, né? A gente tem um exemplo básico em português, para você que talvez não entendeu exatamente o que a gente está tentando dizer aqui, que é o acento agudo, né? A gente coloca né? Então, você fala, você vai sair de casa? Eu vou. Mas também, se você tirar esse acento, eu vou sair de casa com você e a sua esposa. Sim. Esse gente, ele mudou de significado. Ele passa a ser uma palavra que representa outra coisa. Não é um verbo. Então você tem o e e você tem o Viu como a gente colocou um acento e mudou de significado? A mesma coisa acontece no chinês, só que digamos assim que vai ter não só um acento, mas 5, vamos dizer assim. Que a gente no caso chama de tons. E por quê? Porque no caso do chinês, a gente sempre se utiliza do ma, né?
para dar o exemplo, que é ma, né? E a gente tem o tom neutro, que é só ma, sem nenhum tipo de... O que significa ma? O ma, dependendo, ele pode ser para interrogação, ele pode ser para dizer cavalo, para dizer mãe. Então tem que tomar cuidado, gente. O tom é que vai determinar então o significado? Sim. Ou a posição na frase? Sim, não, o tom. O tom. Então se você falar ma, é para mãe. Se você vai falar ma, é para cavalo. Então tem que tomar cuidado, gente. E só ma, no neutro, é quando eu quero fazer... É engraçado, mas quando eu faço uma pergunta, para você saber de certeza que é uma pergunta, isso é muito eficiente, você coloca o ma no final. Então, você vai sair de casa, ma. Né? Você vai fazer isso ou aquilo? Ma. E aí você está sabendo, de certeza eu estou te fazendo uma pergunta. Eu não preciso nem colocar uma conotação diferente ou falar com um tom diferente para fazer pergunta. Na maioria dos idiomas você tem que, no português principalmente, você tem que dizer, vai fazer isso? Está saindo de casa? E aí você sabe que é uma pergunta. Se eu não colocar um tom, você não sabe que é uma pergunta. Lá esse problema não ocorre. Tu pode tomar sempre. Você pode falar qualquer coisa nesse tom e falar ma, e já virou uma pergunta. É como se fosse um ponto de interrogação falado. Sim. Aqui a gente não fala o ponto de interrogação, a gente interpreta o ponto de interrogação, né? Sim. Claro. O espanhol bota uma interrogação antes. Exatamente. Invertido, de ponta cabeça, né? Hoje em dia nem tanto, as novas gerações já não fazem mais isso. Não fazem mais, Não, mas é isso aí. Bom, aí do Brasil para o Canadá, do Canadá para a China... Não, voltou para o Brasil, China, e China para a Austrália quando? Isso, do Canadá eu voltei para o Brasil e acabei dando aula para reciclar e depois acabou virando um trabalho normal de professor particular de aulas de inglês. Fiquei 1 ano no Brasil e na universidade onde eu tinha ingressado, era no caso a Unisul lá em Floripa, eles me deram uma bolsa. Tu fazia o que na Unisul? Eu fazia relações internacionais. E já foi na Unisul que eu descobri que eu não queria relações internacionais, e sim, vamos dizer, negócios internacionais, que comércio exterior. Né? Ganhou a bolsa e foi para a China. E fui para a China. Fui direto para o comércio exterior, onde era mesmo que a coisa acontecia. E aí, logo mais, depois de dar aula, eu já estava trabalhando com algumas empresas aqui do Brasil, fazendo alguns jobs de comércio exterior, representando eles em feira, trabalhando com missão empresarial, inspeção de fábrica e outras coisas que a gente dá apoio no caso. Né? Tu acha que o cenário hoje global está mais pujante, assim, mais fértil do que antigamente na relação de comércio exterior, considerando que a China produz muitas coisas para diversos países? Sim, na época, eu acho que até vocês, algumas pessoas na minha família, falaram, mas o que tu vai fazer na China? Até porque na época, eu, quando dava aula para essa cliente em questão, o marido dela, ele era uma pessoa que tinha muito sucesso com o comércio exterior. Eu adorava tudo que ele fazia, os produtos que ele trazia, todo o branding, e eu sempre conversava muito com ele. Então, para mim, ele era uma pessoa de alta influência. Ele era uma pessoa que me inspirava muito. E eu perguntei para ele, vem cá, eu tenho bolsa para os Estados Unidos. Meu inglês está perfeito, eu estou pronto para pegar a bolsa. E eu só preciso escolher se eu vou para a FAU, Florida Atlantic University, ou se eu vou lá para Charleston, Wilmington, que é North Carolina, South Carolina. E ele assim, mas não tem nenhuma bolsa lá para a China? Eu falei para ele, não, eu não olhei para a China. Na verdade, eu queria comércio exterior, Estados Unidos. Então, até a minha cabeça era essa. Estados Unidos, né? Ele falou, não, cara, tu quer trabalhar mesmo com comércio exterior, tu vai para a China. É isso que tu vai fazer. Já vi esse sinal lá em 2005. E eu escutei ele, direto e reto. Ele falou, é isso que tu tem que fazer. E eu falei, eu vou fazer então. Tu tem que aprender mandarim. Ele disse, tu quer trabalhar com comércio exterior. E eu falei, tudo bem. Então, eu fui lá de volta na universidade e perguntei, tem? E, para minha surpresa, eu tinha escolhas. Tinha Pequim, tinha Shanghai, tinha ali em Cantão, a gente tinha Shenzhen. Então você tinha ali umas 3, 4 universidades que eram parceiras. E quanto tempo para aprender o mandarim tu tivesse a partir daquele momento tu decidiu? Foi 1 ano de bolsa. Não, para aprender o mandarim lá? Não. No Brasil, eu fiquei 6 meses aprendendo mandarim. Onde? No Senac.
Olha, o Senac ensinando mandarim. O Senac dava aula de mandarim. Serviço Nacional do Comércio. Sim. Tinha uma senhora chinesa, ela dava aula dela. E a gente achava estranho, porque a metodologia de ensino chinesa, gente, ela é diferente. Ela é mais, como é que eu vou dizer, repetitiva, foca muito na memorização, o que muita gente abandonou há muito tempo atrás e foi para a filosofia da construção do conhecimento e tal. E muita gente olha com preconceito. Na verdade, funciona. A repetição e a memorização funciona muito, porque você exercita muito o cérebro. O método Kumon usa isso, né? O método Kumon. Então, assim, não é ruim. Então, sempre que alguém tiver um método de ensino, nunca olhe com maus olhos. É uma outra dica que fica. Tente se adaptar. Tente ser a esponja que absorve aquela água. Ele tem uma razão de ser, aquele método ali naquela condição, né? Sim. Principalmente num idioma tão complexo. Olha, tá tão bom no suave que eu esqueci de fazer o segundo bloco de intervalos. Vamos Dá lá. licença mais um pouquinho? Claro. Rádio Ilha Capital. Alô? Sabe onde eu encontro assistência técnica e acessórios para o meu celular? Claro! A Peçacel tem assistência técnica e acessórios para celulares. Vai lá e pede um orçamento grátis. A Peçacel fica ali na rodovia João Galberto Soares, número 4467, no Rio Vermelho. Ah, obrigada. Vou lá agora mesmo. Peçacel, 991591345. Combustível de qualidade, troca de óleo, lavação no Posto Santana tem. Loja de conveniência, padaria também tem. Atendimento de primeira no Posto Santana tem. No Posto de Combustível Santana você vai encontrar um centro comercial para atender melhor você. Venha logo para o Posto de Combustível Santana, rodovia João Galberto Soares, 7145 no Rio Vermelho. Centro-Sul Seguros, 28 anos de compromisso com a sua tranquilidade. Somos uma corretora de seguros que preza pelo seu bem-estar, pela sua segurança financeira e principalmente pela sua tranquilidade. Temos soluções que protegem você, sua família, seu negócio e equipamentos. Acesse nossas redes sociais, @Centro-Sul Seguros e entre em contato. 48-99973-5372. E o pôr de sol me traduz em versos. Estamos de volta, então, falando sobre a tua estada pela China, ainda na perspectiva de comércio exterior e marketing. Tu fizesse marketing tu decidiu por marketing lá na Austrália, né? Então, da China tu terminou essa etapa de imersão dessa bolsa e foi para onde? Voltou para o Brasil? Na China a bolsa terminou e eu fiquei ainda mais 6 meses. Então, no total na China eu fiquei 1 ano e meio. Por tua conta lá? Esses 6 meses, bom, todo esse tempo da bolsa era mais a parte de alojamento? Não, o alojamento eles davam, mas a gente decidiu que aquele alojamento não era apropriado para nós e a gente decidiu alugar mesmo um apartamento que a gente gostou de verdade. Quando tu diz nós, tu fala outros estudantes? Foi uma pessoa mais comigo, tá. Da mesma universidade. Né? Então, com essa pessoa a gente tomou a decisão de não ficar no alojamento e a gente foi para um apartamento e ali tinha gastos, a universidade não pagaria. Mas o estudo em questão estava pago e eu não consigo ficar em lugar nenhum por mais de alguns meses sem trabalhar, é impossível, sabe? Férias de 1, 2 meses até vai, mas eu não fico sem projeto, sem fazer nada, sem falar com ninguém. E foi isso, eu resolvi dar aula de inglês lá e daí ir para a Austrália, no caso, né? Perfeito. Cali, vamos ver agora, para a gente aproveitar esse finalzinho de terceiro bloco, a tua vida na Austrália. Eu sei que tem uma irmã tua que foi primeiro do que tu ou depois de ti que ela foi para lá, para a Austrália, Tati? Bom, na Austrália a minha irmã ela tinha ido primeiro. Né? E a primeira vez que eu fui foi mais para visitá-la. Né? Afinal, eu já estava trabalhando com comércio exterior na China. Eu já tinha atingido o meu objetivo, que era já falar mandarim e trabalhar com comércio exterior. Né?
Porque sem comunicar, novamente, não seria útil para o comércio exterior. E aí, cheguei na Austrália, cheguei em Sydney, atravessei aquela Harbour Bridge, aquela ponte, olhei para a Opera House na minha esquerda, a primeira vez eu estou entrando na City, que é a cidade, ali o centro da cidade, e tudo era muito lindo, muito maravilhoso, eu estava num lugar que eu realmente queria estar, e essa sensação, quando você encontrar um local que você realmente gosta, você vai sentir na sua barriga, você vai sentir uma emoção diferente, você vai dizer, aqui eu quero estar. Se tu estivesse no Canadá, tem lugares maravilhosos lá. Sim. Se estivesse nos Estados Unidos, se estivesse na China, que também deve ter lugares muito lindos, e tu te emocionou na Austrália. Sim, eu olhei para aquilo, não era uma coisa de chorar, nada disso, mas eu falava, uou, aqui é o lugar. E não foi por uma questão econômica, gente, porque eu não tinha nenhuma proposta de emprego, de nada, mas você vê, né, todo o sistema de transporte, que é lindo, né, você vê todos aqueles ferries, você tem o metrô, o subway, né, tem o trem, e enfim, não é só hidroviário, não é só ferroviário, mas também a questão como eles controlam o tráfego de carros, o sistema de pedágio, as estradas, elas são impecáveis, né? E você começa a olhar para isso, depois você começa a observar outras coisas também. A comparar. Você compara e você fala, finalmente, a China, ela é muito cinza, mas a Austrália, ela é colorida. A gente tem mais tons de azul e verde, né? E a China, ela tem muitos tons de cinza e poucos tons de azul e verde. E a Austrália tem infinitos tons de verde e azul e poucos tons de cinza. E quando você começa a olhar para isso, algumas pessoas dão valor para isso e tem a preferência, né? Você prefere ficar nesse lugar. A biologia que tu é, né, cara? Tá poeticamente falando agora, achei muito linda a tua colocação de tons, de cores, né? E aí tu pode colocar também tons de sons no sentido de música também, né? A vida cultural da Austrália, eu nunca estive lá, até tenho projetos de antes de tu te mudar para o Brasil de volta, de te visitar na Austrália, né? Claro. Mas dá a impressão que tem uma vida jovem predominantemente lá, né? Que são muitos estudantes do mundo todo que convergem para a Austrália, a impressão que eu tenho, né? Esse mesmo mindset, né, que a gente falou antes, o mindset, que é o pensamento, a maneira de ver as coisas, que é com muito respeito ao meio ambiente. A gente tende a ver, eu não vou dizer, gente, que tudo é perfeito e limpo, mas é muito bem cuidado o meio ambiente lá. As leis, obviamente, fazem isso valer e olham para os Estados Unidos com um certo disapproval, né? Eles eles não aprovam como os Estados Unidos lida com essas questões. Quando fala-se de americanos lá, era meio assim, os americanos, né? Já que tu falou em comércio exterior, o que tu acha que tem na Austrália de principal produto? Assim, qual é a economia principal da Austrália? Turismo? Bom, a gente tem o ferro e a educação. Né? No minério, vamos colocar assim, não é só ferro, porque não é só iron ore, coal and steel. Então são vários tipos de commodity, né? Mas principalmente educação e minério. A gente, por muitos e muitos anos, abasteceu a China com essas coisas que são muito necessárias para eles poderem funcionar. Mas não tem um paradoxo aí de ser um lugar que tu acabou de elogiar, tendo um cuidado extremo com o meio ambiente, e tu lidar com um material como o ferro que é finito, ele vai acabar esse ferro aí. Sim. Então não tem um conflito aí de posições, porque cuidar do meio ambiente e tirar todo o ferro do meio ambiente... Isso é bem interessante o que tu está falando. Eu acredito que todos os países que têm preocupação com o meio ambiente, eles também trabalham com commodity. Né? Me apresente um país que não faça isso. E aí a gente já está entrando numa questão filosófica que é o preço do progresso. Você tem a Alemanha que faz o que faz, mas ao mesmo tempo ela é um país que está comprando, né? Você tem, enfim, países escandinavos que vão, a partir do momento que houver uma falta de demanda, vai talvez então ter uma escassez de oferta ou vão parar de fazer a retirada de commodity, né? Mas tanto a Austrália quanto outros países, eles vão seguir nesse círculo que a gente fala, né? Porque a gente tem uma fábrica que é a China, ela absorve tudo isso, e você tem um comércio que é os outros países do mundo, e é graças a isso que você vai estar comprando
uma coisa no preço que você está comprando por um preço tão barato, porque tudo vem da China e essa mão de obra é barata, e aí a gente entra numa questão filosófica que é como as coisas funcionam hoje em dia. Mas com o que a gente tem de PIB, a gente cuida muito do meio ambiente. Até mesmo nas minas e tudo mais, existem políticas de emprego que não são, vamos dizer assim, não superusam os seus empregados e ao mesmo tempo respeitam o meio ambiente e gastam muito dinheiro com projetos, porque a gente tem muitos parques nacionais, isso, assim como os Estados Unidos tem, a gente também tem. Então, nada, acredito eu, nenhum tipo de país é perfeitamente ecológico, vamos dizer assim, mas tenta ser. A própria China, olhando para ela, né, a própria China na meta, né, deles, que eles têm a lista de metas, para 2050 ou 49, eles vão querer ser o país mais ecológico, mais green friendly do mundo, mais do que os Estados Unidos. E provavelmente, quando chegar essa época, eles vão exigir que os Estados Unidos parem também com as emissões, e isso vai ser bem complicado. Eu não sei aonde está os Estados Unidos nessa pauta, mas a China quer chegar primeiro, para poder depois exigir dos Estados Unidos o que os Estados Unidos e o mundo vem meio que exigindo dela. Parece uma brincadeira de criança, né? Todo mundo compra da China e quer exigir que ela pare de emitir né, carbono e esse tipo de coisa. Então parem de comprar da China e a gente vai fazer vamos mudar a maneira com que as coisas são fabricadas e depois a gente conversa sobre a questão ecológica, né? A gente não pode ser hipócrita. Ética, moral. Exatamente, vamos parar de comprar então, né? Já tem experiências do passado de pessoas que achavam ruim as calças jeans leves. Sim. Ou outros produtos usarem mão de obra escrava ou infantil. E fizeram esse boicote comercial, como tu está te referindo aí, deu certo. É que não é só leves, são todas as marcas praticamente. You name it. Me diz uma marca que... Aí tu vai me dizer, tem uma marca tal, mas as principais, as grandes, né, que elas trabalham nesse sistema de margem alta, elas não fogem desse modelo. Tu que estudou comércio exterior, né, cara? Tu falaste agora há pouco de preço barato e me ocorreu a outra expressão que é preço justo. Como é que eu garanto um preço barato ou um preço justo? Por exemplo, se tu diz que a mão de obra escrava, chinesa ou de qualquer outro fabricante, garante um preço barato, para as empresas. Esse preço não é justo. Sim. No sentido de que tu remunera precariamente a pessoa que está realmente manufaturando aquilo ali, operando as máquinas para fazer aquilo ali, né? Então é uma questão que daria um outro programa ou vários programas desses. A gente poderia ficar muito tempo falando sobre isso, né? Porque a gente entra já na bolsa de valores, né? Onde eu estou comprando ações de uma empresa e ela precisa me dar retorno. E aí complica. Eles vão ter que dar retorno. Sobrinho querido, é uma alegria estar conversando contigo aqui. Era um sonho que eu acalentava há bastante tempo já e não imaginaria que seria aqui, nesse local, nessa hora, nessas condições, a nossa conversa. Também não imaginaria que seria um programa de podcast, não imaginaria também. Que bacana. Nós conversamos muito, quando tu está aqui no Brasil, sobre diversos assuntos, né? Como ontem à noite nós conversamos bastante. Sim. Mas isso é uma coisa. Agora, outra coisa é socializarmos essa conversa que escapa da relação parental que nós temos, assim, de tio e sobrinho, e pega uma dimensão incomensurável. A gente não sabe aonde vai alcançar essas, entre aspas, ondas de rádio, né? Eu espero que seja de utilidade pública, que todos possam aproveitar um pouco daquilo que a gente pôde passar. E eu não fiz uma coisa que eu gosto sempre de fazer, que é tocar na dimensão humana da pessoa. Por exemplo, eu não entrei no detalhe de como é que o Cali, com 17 anos, emocionalmente se sentiu ao tomar aquela decisão. Depois, lá no local, eu tentei pincelar um pouquinho, mas tu escapou muito bem ali, né? Sim. Quando eu falei de saudade, né? Mas isso é uma coisa interessante, que quem está nos ouvindo e deseja fazer esse tipo de mudança no rumo do seu tempo, da sua vida, seja para passeio turístico, seja para fins profissionais, seja para mudar realmente de país, desde que não seja para cuspir no prato que ele alimentou. Exato. Eu posso sair do Brasil se eu quiser, porque eu me identifiquei com a beleza da Austrália. Sim. Mas eu não estou saindo do Brasil porque eu acho o Brasil um lixo. Eu estou achando a Austrália bonita, e não tem comparação entre os dois países. Como eu ia dizer, cada um tem a liberdade de querer achar o que quer, mas não é saudável. Eu diria que é altamente tóxico para você mesmo querer achar que o lugar da onde você vem é um lixo. Então, a gente não está tentando dizer para você que está nos ouvindo que você não deve pensar de uma forma ou deve pensar de outra. Mas só vai fazer mal para você pensar que o lugar da onde você vem é uma porcaria e nunca será bom.
ele vai ser. O Brasil está a caminho, só em passos lentos. Tem seu tempo, né, Teório? Sim. Como nós na nossa vida temos o nosso tempo de maturidade, e às vezes uma verdade que chegou aos teus ouvidos aos 20 anos não teve nenhuma repercussão, e chegando a mesma verdade aos 40, tu assimila ela integralmente, assim, como se fosse um copo d'água para quem está sedento. Sim. É o teu timing. Exatamente. Aos 40 que tu estava pronto para assimilar aquela verdade. Exatamente. Seja ela qual for. Sim. De qualquer área que seja, né? Sim. Então fica aqui o meu agradecimento mais uma vez para a tua disponibilidade. Eu sei que tu tem uma agenda cheia quando tu vem ao Brasil aqui, mas não é uma agenda profissional, é uma agenda de amigos, de amizades, de rever pessoas queridas e fazer novas amizades. Profissional também, na verdade. Profissional também. Sim. Mas essa dinâmica que tu já inaugurou em 2013, antes da pandemia, de trabalhar remotamente, ajuda bastante. Né? Ajuda. A comunicação é imediata, né? Sim. Muito obrigado, querido sobrinho. Obrigado, tio. E até breve. Até mais. Muito bem. Por hoje ficamos por aqui e até o próximo Ágora RS. Rádio Ilha Capital é bem melhor.